Abram lá no Evangelho de Lucas. Lucas. Capítulo 19. É um texto muito conhecido. Nós vamos meditar sobre esta palavra. Amém? Lucas capítulo 19, a partir do verso 1. Que diz assim: todos acharam? Quem achou, diga amém. Então todos acharam, amém. O título fala assim: Zaqueu publicano. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Algumas versões aí diz que é uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para meditar na Tua palavra, Pai. Meu Deus, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando à Tua igreja aquilo que ela precisa ouvir, meu Deus. Que o Senhor toque em cada coração, meu Deus, quebranta o coração, meu Pai, o nosso coração, para ouvir, aprender, meu Pai, e aplicar a Tua palavra na nossa vida. É isso que eu te peço, meu Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, amados, nós vamos meditar um pouco sobre Zaqueu, o publicano. A gente vamos ver nessa história de Zaqueu alguns ensinamentos que tem aí. E aí na história de Zaqueu, fala que Zaqueu, ele era um homem rico, né? E tem uma musiquinha que a gente gosta de cantar, um louvor aqui na igreja, que canta assim: como Zaqueu. Só até aí. Como Zaqueu eu quero subir. Aí o outro pedacinho fala: o mais alto que eu puder. Só que se a gente for meditar na história de Zaqueu, Zaqueu ele desceu. A subida de Zaqueu naquela árvore para ver Jesus, ele desceu no orgulho dele, no poderio dele. Zaqueu era um homem rico, imagine aí, nós vamos botar nossa mente para funcionar, um homem muito rico. Aí tem um pregador na cidade, ele dá uma de doido, que para o povo ali era um doido, quem viu Zaqueu ali. O que é que esse homem, um homem rico, maioral dos publicanos, está em cima de uma árvore? Mas Zaqueu sabia no coração dele o que ele sentia. Amém? Zaqueu sabia o que ele estava fazendo. Então, quando Zaqueu sobe naquela árvore, ele, na verdade, ele está descendo. Ele está se humilhando. Ele está tirando tudo que ele tem para querer conhecer Jesus. E Jesus viu isso. Jesus percebeu aquela atitude de Zaqueu. E quantos de nós queremos ver Jesus na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira,
mas nós não tiramos aquilo que não pertence a Jesus de lá. Nós não tiramos, nós queremos conhecer Jesus, ter uma intimidade com Jesus, ter o Espírito Santo, mas nós não tiramos aquilo que não agrada a Deus. E Zaqueu chegou a uma conclusão que havia coisas na vida dele que ele tinha que tirar para ele ter esse encontro com o Senhor. E Jesus viu isso. Então nós vamos ver. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Os publicanos naquela época eram homens que eles cobravam imposto. Zaqueu era um judeu. Só que o povo judeu, o povo dele ali, tinha raiva dele. Porque ele trabalhava para o Império Romano cobrando imposto. E era imposto que explorava os pobres, explorava as pessoas que não tinham. Então Zaqueu ele não era querido por o povo por causa disso. Mas Jesus, ele viu lá dentro de Zaqueu o que ninguém viu. O que nenhuma pessoa viu, talvez nem mesmo a família de Zaqueu via isso nele. Mas Jesus viu. Então nós vamos ver vários ensinamentos que nos mostra essa passagem aqui na vida de Zaqueu. A misericórdia de Deus sobre aquele homem. A misericórdia de Deus. E eu vou ler aqui em Salmos 40, 11, que diz assim, ó. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? Aleluia, Jesus. Lá em Salmos 40 diz, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. E Deus perdoa e transforma qualquer pessoa, independente do passado dela. Independente do que aconteceu na sua vida, Deus pode transformar a sua vida. Independente do passado que você teve, do que você vive, se você abrir o seu coração para Jesus, se você abrir o seu coração nesta noite, Ele vai fazer você conhecê-lo como Ele é. Amém? Assim como aconteceu na vida de Zaqueu, pode acontecer na nossa vida. Na vida de uma pessoa que você busca por ela. Talvez você diz, não, Leina, mas você não conhece o meu familiar, você não conhece a pessoa que eu vivo com ela, você não conhece a pessoa que eu busco por ela. Eu não conheço, mas Jesus conhece. E para Ele nada é impossível. Nada é impossível para que Ele não possa fazer. Amém? Vamos ver outro ensinamento que dá à vida de Zaqueu. Arrependimento. Zaqueu, ele se arrependeu do mal que ele fazia. Zaqueu reconheceu os erros dele. Zaqueu, ele viu em Jesus uma oportunidade dele mudar de vida. Ele reconheceu quem Jesus era. E assim é que nós devemos fazer. Nós devemos reconhecer o que Jesus é. Às vezes a gente está tão habitolado na religião, estamos tão acomodados na religião, que a gente passa até desapercebido quem é realmente Jesus. Porque a gente está tão acostumado a vir para a igreja. Hoje é quarta-feira, eu vou no culto, eu não tenho nada para fazer aqui em casa, mas nenhum propósito sai de casa. Gente, quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Quando a gente prega primeiro para nós. Às vezes a gente sai de casa sem um propósito. E sempre a gente não pode ir para a presença do Rei sem propósito. Imagine você, alguém dizendo assim, olha, você hoje vai ter um encontro real com Jesus fisicamente. Você ia lá, não, eu só vou lá ver como é. Claro que você ia ter um propósito, não, eu vou lá, eu sei que Jesus pode, então eu vou lá levar as minhas necessidades para Ele, eu vou dizer, Jesus, que eu preciso disso, que eu estou passando por isso, que eu quero ter mais intimidade com Ele. Mas não é assim quando a gente vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque nós estamos muito habitolados na religião. Estamos muito religiosos. Vamos para a casa do Senhor sem nenhum propósito. Então, Zaqueu aqui, ó, ele teve esse propósito quando ele arrependeu dos pecados dele. E nós devemos nos arrepender todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Então nós temos que ter essa consciência
de chegar na casa do Senhor e pedir perdão. Em casa, aonde a gente pecar, mesmo que não percebemos, mesmo que não notamos o erro, mas chegamos na presença de Deus. Às vezes a gente chega só para pedir e não pedimos perdão. Não pedimos perdão ao Senhor. E Zaqueu teve isso na vida dele. E lá em Provérbios 28, abra aí a Bíblia aí, 28, Provérbios 28, depois do livro de Salmos. 28, 13, capítulo 28, versículo 13. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então Zaqueu, ele reconheceu os erros dele e buscou essa mudança de vida. Então lá em Provérbios 28, 13 diz assim: portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Aleluia, Jesus. Portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Então nós temos que nos arrepender todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender e buscar a presença do Senhor, buscar o perdão dele, nos perdoar também. Amém? Glória a Deus. O terceiro ensinamento é a transformação. O encontro com Jesus gerou uma mudança radical na vida de Zaqueu. Por quê? Porque ele queria essa mudança. Então essa transformação só vem quando a gente quer. Ninguém transforma ninguém, ninguém muda ninguém. Deus só transforma a gente quando a gente quer. Então Zaqueu, quando ele saiu da casa dele dizendo que ia subir naquela árvore para ver Jesus, é porque dentro dele havia um grito de mudança, de transformação, de que não querer mais aquela vida que ele levava. Não querer ser mais aquele ladrão de estar roubando imposto. Amém? Então, nós precisamos de buscar essa transformação todos os dias na nossa vida. Às vezes a gente busca muita transformação pelo marido, pelo filho, pelo vizinho, mas por nós, não, eu já estou na igreja, mas nós é que precisamos de transformação. Nós que estamos aqui, todos os dias, aqui precisamos de transformação. Muitas vezes, ao ver a nossa transformação, nosso ente querido vai mudar. Por quê? Porque quando a gente muda, é Deus que está fazendo aquela transformação. É o Espírito Santo que está fazendo aquela transformação. Então, a obra do Espírito Santo não tem como ninguém perceber. Então, quando a gente é transformada, a pessoa, sem a gente falar nada, vai pedir para vir à igreja, vai querer perguntar, vai querer saber de Jesus, vai querer que você explique algo da Bíblia para ele. Por quê? Porque está vendo a transformação. Amém? E lá em Romanos 12, 2, Romanos 12, 2 diz assim: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então lá em Romanos, Paulo está dizendo isso. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós devemos deixar Deus transformar a nossa mente, fazer essa metanoia, essa transformação na nossa mente. Porque as pessoas lá fora, ela tem uma visão muito errada do que é a vida. Nós, como servos do Senhor, temos que mostrar a elas, através do nosso testemunho, que como a gente vive é que é o certo. Por quê? Não é porque é de nós, é porque é de Deus. É porque está de acordo com a palavra de Deus. Assim, se a gente estiver na palavra de Deus, se a gente estiver vivendo, praticando a palavra do Senhor. Por quê? Porque as pessoas lá fora acham que se você trabalha, e você tem uma folguinha, você pode beber, você pode encher a cara, você pode fazer. Não, você trabalhou, você passou esse tempo todo trabalhando, é um direito seu. De você gastar seu dinheiro onde você quiser, de você beber, de você deixar sua família em casa e torrar seu dinheiro com os amigos que não estão nem aí para você. O mundo acha isso e acha certo. Eles lá fazem isso e acham certo.
Agora, quando a gente age diferente, que a gente trabalha, final de semana ou feriado, a gente volta para casa, vem para a igreja, resolve ficar com a família, o que é que eles dizem? Ah, isso aí é um bando de crente doido, nem curte a vida. Eu conheço pessoas assim, que dizem assim para mim. Ah, a vida está passando, você nem curte, não vai numa festa, não vai em nada, só igreja, só para casa, só isso, só aquilo. Mas, de repente, eles estão pensando o que eles estão vivendo e eles estão mortos e nem sabem. Eles estão mortos e nem sabem. E nós, que temos a nossa mente transformada, temos que mostrar para as pessoas através da Bíblia. Não é de nós, não é de mim, é através da palavra de Deus. Que eles estão mortos e que eles precisam ter um encontro com Jesus, assim como Zaqueu teve. E se nós aqui estamos assim, porque de repente tem muita gente dentro da igreja que pensa também que está viva, mas está morta. Não ora mais em casa. Na igreja se ora, é toda hora abrindo o olho, não tem força para fechar os olhos, para orar, para se concentrar na oração. Então, é hora da gente abrir os nossos olhos. Porque, às vezes, a gente está perdido dentro da casa e não sabe. E não acorda. Pensa que quem está perdido é só quem está lá fora. E muitas vezes nós estamos perdidos dentro da casa. Amém? Então, a transformação, quando a gente tem um encontro com Jesus, tem que ter essa transformação na nossa mente. Eu não posso mais pensar do jeito que eu pensava lá atrás, quando eu não conhecia Jesus. Eu não posso pensar que é certo uma mulher estar adulterando. Eu não posso pensar que um jovem, uma jovem é certo ele estar fornicando. Não, mas isso hoje é normal, todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos herdeiros de Deus, separados por Ele, para viver na eternidade com Ele para todo sempre. Nós somos a noiva de Cristo e a noiva de Cristo não é igual ao mundo. Nós pensamos e agimos diferentes. Tem que ter essa transformação, amados. Se ainda não tem essa transformação, está na hora de você chamar você mesmo para uma conversa e dizer: olha, isso aqui está errado. Isso aqui na minha vida ainda não foi transformado. Eu não deixei isso da velha criatura, ainda está em mim. Então eu preciso tirar isso da minha vida. Somos nós que fazemos isso, não é Deus. Quando a gente dá um passo para a gente fazer algo que agrada ao Senhor, Ele dá um passo para nos ajudar a vencer essas fraquezas. Amém? Glória a Deus. Outro ensinamento que traz a vida de Zaqueu, a fé. Zaqueu enfrentou muitos obstáculos para subir naquela árvore. Ele era pequenininho, tinha uma multidão ao redor de Jesus. Ele enfrentou a gozação das pessoas de dizer: olha, Zaqueu, um homem rico, onde é que ele está? Imagina o povo olhando para ele lá em cima e dando risada dele, achando que ele estava doido. Zaqueu enfrentou muita coisa. Imagina no caminho da casa dele para ele subir aquela árvore, o tanto de coisa que Satanás não buzinou no ouvido dele. Mas ele foi na fé. Ele agiu a fé verdadeira, a fé inteligente que traz mudança na vida da gente. Amém? Então Zaqueu, ele não olhou para aqueles obstáculos. Ele não olhou se ele era baixinho, ele não olhou se ele era um homem rico, se ele era o maioral dos publicanos, era o chefe deles. Ele não olhou para nada disso. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. Então ele agiu a fé. E muitas vezes, nós, como servos do Senhor, nós não agimos a nossa fé. Diante de uma situação difícil, a gente perde a estribeira. A gente diz: eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não sou besta. E muitas vezes a gente tem que dar uma de besta para que Jesus haja na nossa vida. Eu vi uma vez o bispo falar aqui: prefira ter paz do que razão. E muitas vezes nós queremos ter razão. E a razão, às vezes, não nos traz benefício. Porque quando você tem razão, você é aplaudido pelas pessoas. Mas quando você deixa a razão, você se humilha, para você não ter razão, para você ter paz, Deus age em teu favor. Ele entra com a providência na nossa vida quando a gente deixa de querer ter razão para querer ter paz. E muitas vezes a gente não quer paz, a gente quer razão.
Ai, a justiça está do meu lado, eu estou certo, fulano está errado. Mas de repente aquela pessoa não conhece ao Senhor e vai ficar sem se conhecer. Vai ficar sem conhecer, se depender do testemunho de muitas pessoas, vai ficar sem conhecer. Porque às vezes as pessoas querem guerra. Se você hoje é uma pessoa avivada em Cristo, você não pode estar querendo guerra com as pessoas. A Bíblia diz que, se possível, temos paz com todos. Mas a maioria, a igreja em si, a igreja brasileira hoje, é chacoteada. Antigamente as pessoas respeitavam quando dizia que uma pessoa era crente. Hoje em dia todo mundo diz que é crente e ninguém confia mais em crente. Por quê? Por causa de muitos testemunhos que tem por aí. Então dá na hora. Jesus está voltando, Jesus vem buscar uma noiva que saiba se comportar. Uma noiva que não tenha do que se envergonhar. Aleluia! Está na hora de nós, como servos de Deus, como crente, mudar a nossa atitude. Nós não podemos ir para uma fila de banco querer cortar fila. Nós não podemos brigar com o vizinho, porque o vizinho é incrédulo, você sabe que ele está errado, e ele é usado por o diabo para tirar a sua paz, e você não percebe isso, você vai para cima. Você diz, não, eu sou crente, mas não sou besta. Aonde está escrito isso? A Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Não é ir caçar guerra com ele e brigar, discutir, chamar a atenção dos outros vizinhos. Aí todo mundo vai dizer, olha, fulano ali não é crente. Está ali brigando com a outra que não é crente. Não é crente, então devia entender mais. Então está na hora, gente. Hora de mudança. Cada dia na nossa vida é dia de mudança, de transformação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se Jesus voltar agora, nós vamos subir. Faça essa pergunta para você mesmo. E eu faço para mim mesmo. Se Jesus voltasse agora, a gente ia subir? Ou íamos ficar aqui? Porque nós estamos aqui, a Bíblia diz, para ser luz. A luz, ela resplandece nas trevas. Para ser sal. O sal, ele dá sabor nos alimentos. Aleluia, Jesus. Outro dia eu fui comer um beiju que minha mãe esqueceu de colocar o sal. E eu gosto muito de beiju, mas quando eu coloquei aquilo na boca, eu digo, não, misericórdia, não tem quem coma. Então a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Esse sal está dando sabor a quem? Eu pergunto nessa noite para nós. O Espírito Santo pergunta para nós essa noite. Esse sal está dando sabor a quem? Ou ele não tem mais sabor de nada? Está sendo pisado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então essa transformação. Então a fé, já falei de transformação. A fé que Zaqueu teve, abriu portas para ele. Porque Jesus enxergou ele. Zaqueu enfrentou tudo por causa da fé dele. Será que nós enfrentamos por causa da nossa fé? Será que a gente deixa de responder, de dar uma palavra má a uma pessoa por causa da nossa fé? Até dentro da nossa casa. De repente a gente perde as estribeiras com o marido, dá uma palavra ruim para ele. E aí você depois diz, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Ô Senhor, eu sou tua serva. Eu não devia ter falado isso para fulano, para cicrano. Mas já falou. E se não houver mudança, vai continuar falando. Porque tem que haver uma mudança. E essa mudança parte de cada um de nós. Nós temos que agir a nossa fé no dia a dia. Aleluia. Glória a Deus. E em Tiago 2:17, capítulo 2:17, fala assim, ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Se a fé ela não tiver obras, por si só ela é morta. Zaqueu, ele mostrou que ele tinha fé, porque ele rompeu, aquele povo rompeu as falações, rompeu a vergonha. Talvez ele foi com vergonha, mas ele enfrentou. Por quê? Porque ele agiu a fé dele, porque ele queria conhecer Jesus. Aleluia, Jesus. E nós estamos tendo essa obra
Ou a obra da nossa fé é morta? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E lá em Coríntios 5, 7, capítulo 5, versículo 7, fala assim: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé e não pelo que está na nossa frente. Porque a fé é certeza daquilo que a gente espera. Então, se eu tenho certeza que Deus vai libertar meu filho, que Deus vai libertar meu marido, eu não posso estar confessando derrota diante de ímpio. Aí chega o ímpio e diz: não, mulher, esse marido seu não tem jeito, esse filho seu não tem jeito. Aí você fica: eu tenho até lutado, né? Mas não sei. Deus está no controle. Quando alguém fala isso na vista de um ímpio, é porque não crê. Então sua oração está sendo vã. Porque se você não crê, é impossível sem fé agradar a Deus. Aleluia, Jesus. É impossível sem fé agradar a Deus. Se você crê que Deus vai te dar uma casa, mas você fica murmurando dentro da casa. Eu sou uma serva de Deus, eu sou dizimista, mas nada acontece. Há quantos anos que eu estou nessa casa velha, caindo nos pedaços e não sei o quê. Você não crê. Você não crê. Eu não tenho condição de construir essa casa. Meu marido não vai se converter, meu filho não vai sair das drogas, minha filha não vai sair da prostituição. Mas você não pode olhar pelo que você está vendo. Você tem que olhar pela sua fé, o que você crê. Você não crê que ela vai ser liberta. Você não crê que esse marido vai ser liberto. Você não crê que você vai ser um servo de Deus, um obreiro, um evangelista, um pastor. Ah, mas eu não tenho chamado. Eu não tenho conhecimento, eu não sei falar. Isaías também dizia isso. Jeremias, acho que foi Jeremias que falou isso. E foi um dos maiores profetas que existiu. Então, quando a gente olha pelo que a gente está vendo, a gente não estamos na fé. Nós estamos vivendo na carne. Por quê? A fé é certeza daquilo que a gente espera, mesmo que a gente não vê. Mas a gente tem certeza que vai acontecer. E só vai acontecer no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque se fosse no nosso tempo, a gente orava aqui e amanhã já acontecia. Era o gênio da lâmpada. Mas é no tempo de Deus, Ele sabe o tempo que Ele pode dar a gente, para que a gente não venha perder essa bênção. E muitas vezes, quando a gente se antecipa querendo, e a bênção chega, a gente acaba perdendo. Por quê? Porque não teve maturidade espiritual para segurar a bênção. Então, nós vamos andar pela fé, crendo. Lembre sempre disso. Não murmure pelo que você está passando. Não murmure pelo que você está vivendo. Não reclame, ore. Às vezes é difícil, irmãos, é difícil. Não é fácil. Mas ore, lembre da palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus. Quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, nós estamos vivendo ela. Mas se a gente só ouve e não coloca ela em prática, nós não estamos vivendo. Estamos igual dentro da igreja, mas nos comportando igual as pessoas que estão lá fora. Do mesmo jeito. Só saímos de lá de fora e estamos frequentando um templo evangélico. Mas não tem conversão ainda, não tem fé. A fé inteligente. Amém? Glória a Deus. Outro ensinamento que teve na vida de Zaqueu, humildade. Zaqueu foi humilde, gente. A humildade daquele homem. Baixinho. Enfrentou a multidão. Mas ele foi humilde.
quando ele subiu naquela árvore para ver Jesus, ele esqueceu a riqueza dele da terra, porque ele estava visando uma riqueza celestial. Então ele esqueceu a riqueza dele, ele esqueceu a fama dele de ser o maioral dos publicanos. Ele esqueceu tudo isso para buscar Jesus, para estar perto de Jesus, para ver Jesus.